Oi, gente, Luana aqui, mais uma semana, mais uma quarta-feira. Cá estou essa semana para falar com vocês sobre autoconfiança. Esse vídeo, na verdade, foi ideia de uma seguidora que me fez uma pergunta lá no Instagram e ela perguntou exatamente o seguinte: Luana, como eu faço para me tornar uma pessoa mais confiante na vida, em tudo? Foi essa a pergunta dela. E eu ia até fazer uma sequência de stories falando sobre isso, mas como estamos falando de um assunto de extrema importância, todo mundo deveria se tornar mais autoconfiante, eu resolvi trazer esse assunto para cá, porque assim eu consigo aprofundar melhor e ajudar vocês de forma mais assertiva. Então, sem mais delongas, vamos começar logo. O primeiro ponto deste vídeo que eu quero que você entenda é que para se tornar uma pessoa mais autoconfiante, você precisa de preparo. Exatamente. Quanto mais preparada e preparado você estiver para as situações do dia a dia ou situações na sua vida profissional, mais fácil vai ser você se tornar uma pessoa confiante. A confiança não é algo que você ganha da noite para o dia como se fosse um passo de mágica, não. A confiança é algo que você constrói. Por isso que existem algumas coisas que você pode fazer e estar preparada é uma delas. Vou dar um exemplo aqui para você que vai ficar bem simples de você entender do que eu tô falando. Eu me lembro como se fosse hoje, quando eu fui começar a dar aulas na faculdade. Eu lembro que eu entrei em pânico antes de entrar na sala de aula. Eu ia dar aula para uma turma de 50 alunos. E eu sentia muito medo, muita insegurança. Eu tinha medo de estar lá na frente dos alunos, eu tinha medo de errar, eu tinha medo de falar alguma besteira, eu tinha medo de alguém me perguntar alguma coisa e eu não saber responder. Mas o que eu fiz? Eu me preparei o máximo que eu pude. O mesmo vale para quando eu fui defender o meu mestrado, a minha dissertação. O quanto mais eu me preparava, mais eu me sentia autoconfiante. Esse é o primeiro ponto. Imagina, por exemplo, que você vai fazer uma viagem para o exterior, algum lugar que você nunca foi, numa cultura diferente. Se você simplesmente entrar no avião e acabar lá no outro país, a chance de você ser uma pessoa insegura é muito grande, porque você não fez nenhuma pesquisa, você não sabe qual é a cultura, você não sabe os restaurantes, você não sabe onde ficar, você não sabe quais os melhores hotéis. Enfim, eu tô te mostrando que isso de preparação vale para qualquer âmbito da sua vida. Se prepare para situações. Você vai fazer uma live no Instagram, se prepare, faça um roteiro. Eu sempre faço isso. Eu falo muito isso, inclusive, para os meus alunos. Tenha preparo. Quando alguém me pergunta, Luana, como que eu consigo fazer uma live? Faça um roteiro. Como que eu faço um vídeo aqui no YouTube? Faça um roteiro. Eu sempre me preparo para chegar aqui para vocês e dar o meu melhor e me tornar uma pessoa mais confiante e transmitir, consequentemente, isso para vocês. Eu tenho certeza que às vezes você já viu alguém, principalmente na televisão ou aqui no YouTube, no Instagram, e você pensou, meu Deus, o que essa pessoa faz para se tornar tão confiante? O que essa pessoa faz que ela tem essa sabedoria, que ela sabe se impor, que ela sabe gesticular, que ela sabe falar? E aqui é importante eu te dizer o seguinte, quando a gente fala de autoconfiança, a gente está falando de vários pontos e um deles é a nossa comunicação. Nós nos comunicamos de diversas maneiras. Aliás, a gente se comunica muito mais de forma não verbal do que de forma verbal. Então, imagina que eu estou tendo uma conversa com você, eu estou tendo essa conversa e ao mesmo tempo eu estou o tempo todo olhando no relógio. O que isso transmite para você? Meu Deus, a Luana está com pressa, ela precisa ir embora. Ela não quer estar tendo essa conversa, tá chato. Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? À medida que eu vou me tornando mais confiante, consequentemente, eu tenho uma postura melhor, eu tenho uma comunicação não verbal muito mais efetiva e muito mais assertiva. Eu lembro que esses dias eu fui assistir os meus vídeos antigos do YouTube para fazer o vídeo de comemoração de 1 ano no Instagram. E eu me assustei com o quanto eu era insegura. E olha, eu não era insegura com relação ao conteúdo, porque eu dominava o conteúdo. Eu sei do que eu tô falando aqui pra vocês. A diferença é que eu estava insegura com relação à minha comunicação não verbal. Então eu tava toda assim, eu não gesticulava tanto, eu ficava mais paradinha. E isso tem muito a ver com o que eu vou te falar agora. O segundo ponto importante, você entender quais são as suas competências. Isso te traz mais confiança. Como assim, Luana? Eu preciso saber aquilo que eu sei fazer bem e eu preciso saber aquilo que eu tenho que melhorar
E do mesmo jeito eu preciso saber aquilo que eu não sei fazer. Por que eu preciso saber o que eu sei fazer bem? Quando eu tomei a decisão de começar a compartilhar conteúdo com vocês aqui sobre organização pessoal, eu tinha o domínio desse conhecimento. Eu sabia exatamente o que eu estava falando, tanto de vivência pessoal, quanto de coisas que eu aprendi na minha vida profissional, coisas que eu estudei, coisas que eu validei. Isso é um primeiro ponto. Mas, quando eu transmito isso por vídeo, eu identifiquei o quê? Um ponto que eu precisava melhorar. E isso me traz autoconfiança. Quando eu entendo que, olha, eu sou boa em organização, mas eu preciso melhorar exatamente essa questão de comunicação. Esse é o primeiro ponto de conhecer as competências, de autoconhecimento. Outro ponto importante é eu entender aquilo em que eu não sou boa, aquilo que eu não sei fazer. Por exemplo, eu poderia chegar aqui e falar assim, ó, a partir de agora, esse canal vai ser de finanças e eu vou falar especificamente de ações na bolsa. Poderia, mas aí fica a questão, eu te traria essa confiança que eu te trago falando de organização? Eu te traria credibilidade, essa credibilidade que eu te transmito quando eu te falo que tudo que eu te ensino aqui eu vivo no meu dia a dia e eu aprendi na minha prática profissional? Com certeza não. Então, por isso que é importante, aliado ao preparo, a gente entender aquilo que a gente é bom e aquilo que não é. Por mais que eu me prepare, por mais que eu entenda, por mais que eu tente, talvez eu nunca vou sentir autoconfiança, eu nunca vou ser autoconfiante o suficiente de vir aqui falar com vocês sobre finanças, sobre ações especificamente. Então, entenda quais são os seus pontos que se destacam e quais são aqueles que não se destacam tanto assim, para você aliar isso ao preparo. Isso certamente esses dois juntos vão te trazer muito mais confiança. E isso em qualquer âmbito. Você pode estar me ouvindo aqui falando o seguinte, nossa, tá, mas a Luana tá falando de vídeo, de profissional. Não, isso também vale para um relacionamento. Quando eu entendo o que eu gosto, o que eu não gosto, quando eu me conheço, quando eu sei quem eu quero ter ao meu lado, quando eu sei quem eu não quero ter ao meu lado, é muito mais fácil ser uma pessoa mais confiante. Outro ponto importante com relação à autoconfiança é você se vestir bem. E eu vou te dar um exemplo aqui, bem do que aconteceu comigo na prática. Quando começou a pandemia, eu lembro que eu fiquei um mês praticamente só de pijama. Sério, eu fiquei um mês sem fazer absolutamente nada, porque a faculdade parou, a gente não sabia o que ia ser, se ia ter aula presencial, se ia ser aula online, a faculdade estava se organizando e nesse meio período a gente ficou num limbo ali, né? A gente ficou parado. E o que acontece? Eu fiquei de pijama o dia todo. O quanto isso acaba com a confiança, vocês não têm ideia. Eu sentia que aquilo transmitia pro meu cérebro a mensagem de, nossa, fica à toa, fica deitada. Quando eu acordo, quando eu me arrumo, quando eu me visto bem, e eu não tô falando de se vestir bem e vestir a roupa mais cara, não. Muito pelo contrário, eu tô falando de você vestir aquilo que te faz sentir bem. Todo mundo é assim. Isso, com certeza, quando você vai dar uma palestra, por exemplo, quando você vai trabalhar, se você tá vestindo aquilo que você se sente bem, que você se sente confortável, isso automaticamente te torna uma pessoa mais confiante. Outra coisa que mata a sua autoconfiança é expectativa. Eu acho que expectativa dá um vídeo somente sobre isso. Criar expectativas é a causa de muitos problemas e a gente insiste em criar expectativa, a gente insiste em colocar a régua tão alta que a gente nunca vai conseguir cumprir. E isso não só pra gente, a gente faz isso com os nossos relacionamentos. Mas Luana, o que isso tem a ver com autoconfiança? Tudo, sabe por quê? Quantas vezes você deixou de ser confiante porque você não estava atendendo a um padrão que você nem sabe quem criou? Quantas vezes você achou que, nossa, eu não tive um resultado legal porque a expectativa do fulano era essa? Entende o problema aqui? Quando você passa a alinhar as expectativas e a não depender das expectativas de outras pessoas, você com certeza aumenta a sua autoconfiança. Quando eu me coloco uma expectativa real, uma expectativa atingível, eu me torno confiante de que eu vou seguir aquele processo e que eu vou ter o meu resultado. E, mais importante, eu paro de depender das expectativas de terceiros, eu paro de tentar atender as expectativas de terceiros. Da mesma forma que você pode colocar expectativa em um relacionamento e aquela pessoa te decepcionar,
o inverso também é verdadeiro. Então você fica dependendo da expectativa de outras pessoas, de expectativas que as outras pessoas têm de você, e você acaba perdendo essa autoconfiança no meio do caminho. Outro ponto importante sobre a autoconfiança é você entender os assuntos que você domina. Lembra lá do comecinho que eu falei? Mas aqui em um contexto diferente. Imagina que você está numa roda de amigos ou está no meio da sua família e de repente o pessoal começa a falar de um assunto que você não domina. Isso não te traz insegurança? Comigo é assim. Quantas vezes alguém já chegou lá no meu perfil me pedindo posicionamento de assuntos que eu não domino? O assunto político, o assunto ideológico, algumas outras coisas sobre outros assuntos que eu não domino. Ou seja, eu não vou levar o assunto para esse lugar porque eu vou me sentir insegura. Como é que eu vou abordar sobre política nos stories se eu não tenho o domínio para falar sobre esse assunto? Eu posso me preparar para falar? Posso, mas ainda assim é muito difícil porque não é algo que está ali na minha vivência. Hoje, me parece que as pessoas se sentem na obrigação de dar opinião sobre absolutamente tudo. E não, você não precisa ter uma opinião formada sobre absolutamente tudo. Você precisa ter uma opinião formada sobre aquilo que você domina. Eu tenho esse pensamento comigo e isso certamente me traz muito mais confiança, porque eu só opino aquilo que eu sei, aquilo que eu vivo, aquilo que eu domino, aquilo que eu conheço e aquilo que eu tenho propriedade para falar. Isso é uma coisa, inclusive, que eu bato muito na tecla com as minhas alunas da mentoria. Ensinem aquilo que vocês vivem. Aprendam a discutir sobre aquilo que vocês dominam, sobre aquilo que vocês conhecem. Isso te traz confiança. E por fim, seja você mesma. Seja você mesmo. Quando a gente tenta ser algo que não é, a confiança ela não vem. É muito engraçado. Ela não vem. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo conhece alguém do seu círculo de amigos que tenta ser algo que não é, tenta transmitir algo que não é, ou às vezes na rede social. Quantas vezes a gente já viu influenciadores, influenciadoras que 1, 2 anos, 3 anos, fica lá tentando manter uma imagem e depois a gente descobre que era outra coisa. Eu tenho certeza que essa pessoa, durante esse tempo que ela estava tentando ser uma coisa que ela não era, essa pessoa não tinha uma coisa, que era confiança. Quando a gente é a gente mesmo, quando eu entro lá no Instagram, quando eu falo com vocês aqui, eu sou a Luana, eu não tô tentando ser outra pessoa, e isso certamente me traz confiança, porque eu tô sendo verdadeira. Para finalizar, 2 coisinhas. Primeiro, nunca tente ser algo que você não é. Quando a gente não tenta ser algo que a gente não é, certamente a gente tem uma verdade, e essa verdade sobre tudo que eu sei, sobre os assuntos que eu domino, sobre aquilo que eu aprendi, que eu vivi, que eu errei, certamente isso vai me deixar mais confiante. Quando eu venho aqui e eu conto para você a minha história, lá de 2014, 2016, que eu passei aqueles perrengues lá, e eu tomei a decisão de abrir mão do meu cargo CLT, tudo isso é uma verdade. Eu tô mostrando para você quem é a Luana, quem eu sou. Eu não tô tentando ser uma pessoa que eu não sou aqui. Isso me deixa mais confiante porque eu tô sendo verdadeira, eu não tenho que fazer esforço nenhum. E outro ponto, outra coisa extremamente importante pra gente finalizar, é você esquecer um pouco também sobre essa questão de insegurança. Não pensa muito sobre isso. Pega essas dicas que eu dei nesse vídeo, se prepare para situações. Vai fazer uma viagem? Tenta conhecer o lugar, tenta entender como que é a cultura. Vai estudar? Tenta ver qual que é esse conteúdo antes, se prepare, tem um local. Vai dar uma palestra? Faça um roteiro, se prepare, estude, se prepare de novo. Vai dar uma aula, vai fazer uma live, vai fazer uma reunião, uma entrevista de emprego. Conheça no que você é bom, no que você não é, quais são suas competências. Entenda as suas expectativas, coloque tudo isso em prática que eu falei aqui. Entenda também que, assim como eu falo para você de organização, que a organização é um processo, tudo na vida é um processo. Dificilmente a gente constrói coisas importantes da noite para o dia. Dificilmente isso vai acontecer. E por isso eu te falo, tenha consciência que esse é um processo que vai levar tempo, mas que ele pode ser trabalhado. Conheço pessoas de 18 anos que são extremamente confiantes. E eu conheço pessoas de 60 anos que não têm confiança alguma para conversar. Não tem nada a ver com a idade, tem a ver com a maturidade. E também com aquilo que você faz no seu dia a dia para se tornar uma pessoa mais autoconfiante.
Eu espero que essas dicas tenham te ajudado de alguma forma. Eu quis trazer isso para cá porque, novamente, é um assunto de extrema relevância. Todos nós deveríamos trabalhar mais na autoconfiança. Isso é muito bom para o nosso relacionamento pessoal, amoroso, para nossa família, para o nosso trabalho, para tudo. Agora me conta aqui nos comentários o que faz você se tornar uma pessoa mais autoconfiante. Você faz algumas dessas coisas que eu falei aqui no vídeo? Você faz outras coisas? Me conta aqui. Não deixa de se inscrever no canal, ativa as notificações para você não perder nada. Quarta que vem eu tô de volta, gente. Um beijo, tchau!